professora coordenadora dessa mesa, assessora de gestão de áreas técnicas da AMM, Vivian Elezia. Boa tarde a todos. Cumprimentar os componentes da mesa, a Adriana, Augusto, prefeita, presidente da AMDER, né, senhora Rafaela, dando continuidade, né, aos trabalhos. O nosso objetivo aqui com a composição da mesa é mesmo trazer questões mais práticas a respeito da gestão do serviço, né, e o que contratar nesse momento. Eu acho que é uma pergunta que todos estamos nos fazendo, né? O que contratar, quais as melhores opções, guardadas as especificidades de cada município. O que a gente objetiva aqui é trazer apontamentos. Lembrando mais uma vez que a equipe técnica da AMM, depois, né, do seminário, está completamente à disposição dos senhores, né? Nós temos ali 10 técnicos prontos e com vontade de orientá-los. Então, aquilo que não for da nossa competência, nós vamos empregar esforços e buscar uma resposta em conjunto com os senhores. Então, agora eu passo a palavra, né, sem maiores delongas, porque o nosso horário já está avançado, para a doutora Adriana, para nos trazer aí a sua contribuição. Boa tarde, é sempre muito bom voltar a casa, né? Minha casa, sou municipalista, convicta e nunca me afastei da administração pública por essa convicção. Então, gostaria de agradecer ao Everton, que a gente é uma equipe ainda, porque trabalhamos juntos durante 6 anos aí, pelo convite, agradecer a Cristina, a Vivian, pela oportunidade. E o nosso objetivo, essa palestra, né, Augusto, foi desenvolvida a 4 mãos, literalmente, é um processo que a gente iniciou quando houve a publicação da resolução. E aí, bem, o que o tom, né, o que foi proposto pela AMM seria o que contratar realmente. Como o município vai poder gerenciar essa nova atribuição, que não é tão nova, vou tratar de fazer essa ressalva, porque a atribuição nunca deixou, sempre existiu na natureza do município. Há uma ampliação aí de algumas atividades que antes eram, como já exposto por todos os outros palestrantes, executadas pelas concessionárias, no caso de Minas Gerais. Então, a nossa proposta é apontar quais seriam as atividades e o que seria necessário para essa gestão. Não se consegue contratar, como os senhores bem sabem, nada numa administração pública se você não sabe o que contratar, como contratar, por que contratar. Até para a tomada da decisão, da melhor modalidade de licitação e até escolha se ela vai ser melhor preço, técnica, quais são as considerações desse serviço público que está sendo integralmente repassado ao município, que outrora também já era de sua responsabilidade, reitero. E o que a gente construiu aqui para vocês? São ações, são serviços com fundamentação legal e os nossos apontamentos operacionais. Tá? Então, a primeira parte da nossa palestra vai destacar essa questão da gestão, das ações. O Augusto, depois, vai ter oportunidade, pela experiência dele no município de Belo Horizonte, apontar para os senhores a parte operacional, dia a dia mesmo, dessa iluminação pública, trazendo um pouco de luz para a gente nesse processo aí de contratação. Então, a nossa proposta realmente é o que seria gestão de serviço público. Não há como gerenciar nenhum serviço público. A mesma coisa aconteceria com a iluminação pública sem conhecer o que ele é, esse diagnóstico, esse período de transferência dos ativos, essa discussão, a prorrogação que veio em apelo da AMM, entre outros municípios e associações municipais, para a prorrogação desse prazo, é para que os municípios tivessem chance, não só de ingressar com a ação judicial e tentar reverter a situação, mas que tivessem chance de conhecer o seu parque. Né? O que estava na mão das concessionárias que agora vai ter que ser gerenciado. Serviço público de iluminação não vai ser só esse parque, não é só esse ativo de iluminação pública que vai ser gerenciado. Tem os desdobramentos e ações. Então, é inegável que a primeira ação seja realmente conhecer o que virá. Conhecer o patrimônio, os serviços envolvidos, o dever de fiscalizar do município, que nunca, e é inegável, né, ele não pode ser delegável a nenhum outro tipo de instituição, órgãos ou mecanismos, para que o planejamento aconteça. Uma das ações de planejamento é a contratação.
né? E aí a gente consegue fazer o dia a dia, que é a execução e a conferência desse serviço, dessa execução. Se esse serviço público está sendo prestado a contento ao munícipe, que é o principal interessado, que somos nós, né, residentes do município. E o controle e a fiscalização, como eu disse, que não é negável e que vai ter que ser executado. Então, a gente tem aqui a gestão básica de qualquer serviço público, ok? Passamos para a gestão do serviço público de IP. Quando você vai fazer a análise de todo esse arcabouço legal que está aí associado, vamos lá. Esqueci, estou passando aqui e esqueci por aí. Vamos só recapitular, gente. Esqueci que não está integrado, olha só. Então, a gente trouxe esse Augusto, pediu fazer essa gentileza, hein? Vamos trabalhar a 4 mãos de novo? Pois é, então, olha só, tem essa estrutura básica de qualquer planejamento gerencial aí que vocês podem acompanhar, tá? Essa é a primeira slide que a gente trouxe. A gente sempre vai ter que voltar, gente, no planejamento de serviço de iluminação pública, que é o próximo slide, na sua definição, para que a gente esteja etapa por etapa. Mas aproveitando, então, esse slide, é que eu queria que os senhores tivessem essa visão integral do que eles esperam, como qualquer gestão de serviço público. Né? Aqui embaixo tem, esse é uma figura utilizada na administração, iniciativa privada ou pública, que os senhores veem que, né, que se aplica ao caso, que é planejar, agir, checar, que é a nossa conferência de certificação, né, e para depois agir novamente. Né? Então, essa é a estrutura do que se aplicaria a qualquer serviço público. O diagnóstico, como eu falei, o planejamento, a execução e conferência, e o controle e fiscalização. Na sequência, a gente quis comparar o que seria a gestão de IP, gestão do serviço de iluminação pública, porque ainda existe um próximo slide que seria a gestão do sistema de iluminação pública. Ah, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. De novo, a gente vai ter que estabelecer premissas maiores, ações macros, porque a gente está falando de processo, procedimento, e, na sequência, as subações, os procedimentos específicos. Então, quando a gente fala de gestão de serviço de iluminação pública, e isso está espelhado na toda a legislação que trata do assunto, a 410 ela fala isso, você tem a operação, né, a manutenção. Então, a operação ela abarca mais de uma ação, a gente vai detalhar esse ponto também. A expansão e implementação desse serviço, a inovação do sistema. Então, de novo, a gente tem o diagnóstico aqui paralelo para que você consiga operar, fazer a execução do serviço através da manutenção e sua expansão e implementação, e a inovação do sistema associada ao controle necessário para uma boa garantia do serviço público. Chegamos no terceiro slide associado à gestão, então, que seria a gestão do sistema de IP. Vocês viram, de novo, macroprocessos, microprocessos. O monitoramento e avaliação dessas atividades, do projeto de expansão, da operação da manutenção, ela vai ter que acontecer. Então, isso tem a ver com o nosso diagnóstico? Tem a ver com o nosso diagnóstico. Os senhores estão recebendo os ativos e vão ter que aprender de como funciona essa relação na prática. Os ativos vão passar, sim, pela avaliação da sua situação física, como foi mencionado, do que exigir nessa relação que foi estabelecida no passado com a concessionária, e então trazer uma projeção do que será necessário implementar, se houver necessidade, gente, e o Augusto vai falar isso com muita propriedade, de maiores implantações e extensões nesse momento, porque os senhores têm que conhecer o parque que está sendo passado. E aí a gente vai fazer a administração desses atos de gestões. A administração está relacionada aos contratos, ao controle de qualidade com os fornecedores. Aqui não se fica... Esse aqui é a gestão do sistema. Mas associado ao serviço aqui, a gente já pode descrever a gestão da CIP, como o doutor Alexandre bem colocou, esse relacionamento com as câmaras municipais, que não podem ser esquecidas, a conscientização do cidadão no marketing positivo para os senhores prefeitos, porque a gente sofre o quanto é difícil convencer o cidadão de que aquilo vai trazer benefício. Né? Aqueles que não têm ou que precisarão rever os valores, eles vão ter que estar preparados para fazer a administração desses atos, que extrapolam a administração só do instrumento legal que a gente vai também adentrar aqui na palestra. Então tá, então a gente, associada a essa gestão do sistema de IP, a gente tem ainda a administração da conta de energia, onde o município também conseguirá salvar recursos, né, com os programas de eficiência e redução, e a comunicação, como eu mencionei, e educação. A educação perpassa pela nossa casa, né, os servidores vão ter que participar em qualquer programa de eficiência energética, mas o cidadão também.
né? Quando você quebra uma lâmpada, os meninos jogando pedra e quebrando a lâmpada, isso impacta no patrimônio municipal, isso impacta em custo, isso impacta numa rua sem luminosidade e a segurança desse ambiente, né? Na verdade, o bem-estar que a iluminação pública proporciona está associado à gestão do sistema. A gente não consegue dissociar essas ações. Elas têm que ser pensadas no todo para que eu possa, inclusive, fazer um objeto de edital apropriado à minha necessidade, à minha demanda. Bem, e aí a gente trouxe, vamos falar então de gestão, não tem como a gente não falar dos aspectos legais e dos aspectos operacionais. Eles estão integrados como toda a parte da prefeitura. Se a gente não trabalhar 4 mãos e outras mãos diversas aí compõem a prefeitura, não vai se ter nenhum serviço público gerido de forma eficiente, nem muito menos uma contratação. Eu vou depender, sim, da área técnica local da prefeitura, associada ao jurídico, para ter um edital de qualidade, uma contratação de qualidade e uma tomada de decisão eficiente por parte dos senhores gestores. Fiz esse quadro, desculpa, a letra está um pouco menor, mas é porque eu queria que os senhores tivessem a visão da planta, do número, claro, de instrumentos legais associados à gestão pública, de iluminação pública. Não necessariamente eles vão existir. O doutor Alexandre mesmo falou que o convênio de recebimento ou repasse da CIP, conforme pode ser um contrato administrativo, ele trouxe uma inovação, pelo menos para mim, uma novidade dessa lógica da substituição tributária. Não pode ser que ele não venha existir. Mas, basicamente, os senhores têm que ter ciência de quantos instrumentos legais os esperam para fazer a gestão desse serviço de iluminação pública. Então, aí, eu tenho a transferência de ativos que vai gerar um instrumento local, um instrumento contratual, perdão. Ele vai ser firmado entre o município e a concessionária, e o objetivo dele é identificar quais são os ativos de iluminação pública e fazer a transferência. Claro que tem outras obrigações, tem a questão contábil, tem a questão se vai ou não ser onerosa ou gratuita, né? Não vou entrar nesses pormenores. O objetivo realmente é trazer quantos instrumentos legais temos. Na sequência, por favor, tem um contrato de fornecimento de energia elétrica, também vinculado entre município e concessionária, mas a lógica é de consumo, relação de consumo. Há uma contraprestação, há uma prestação de serviço em razão do recebimento, né? Mas é um instrumento que os senhores vão ter que estar atentos. Outra é o convênio de repasse convencionado para recebimento da CIP, se for esta forma escolhida pelos senhores. É um outro instrumento legal que o Augusto, depois eu gostaria que ele desse a opinião dele, vou deixar para você, Augusto, o detalhamento desse contrato. Porque aquelas situações previstas, descritas pelos senhores quando das perguntas ao Alexandre, elas estão previstas contratualmente. Nada é feito de forma arbitrária. Podemos não concordar com as ações, aqui os senhores me entendam bem. Não estou falando que eu concordo, uma vez que isso está inscrito em contrato. Por isso que o jurídico, associado à assessoria da MM, está aqui para prestar essa orientação. Não precisamos aceitar tudo. A relação de consumo é um pouco mais difícil porque são normas federais, tem lá alguns padrões de prestação de serviço. Mas a questão do repasse da CIP, ela é discricionária e sim, o município pode exercer o seu poder discricionário para exigir aquilo que lhe convier, que for melhor para a sua situação. O acordo operativo também. Bem, vamos coexistir. Não tem como a gente ignorar essa situação. Concessionário e município existirão. O poste está lá, a rede toda de energia está lá e a luminária está na ponta. Luminária, bulbo, né? Aqueles detalhamentos todos que os senhores já conhecem, o Augusto vai entrar. Vamos ter que coexistir. Como coexistir? Existem normas e padrões estabelecidos que nem a gente, município, nem os concessionários poderão ignorar. São regras mundiais pré-estabelecidas. E os senhores terão que capacitar os seus servidores para coordenar e fiscalizar esses serviços. Vou terceirizar o serviço, vou até antecipar. Bem, a terceirização do serviço como escolha não me exime, novamente, de fazer a gestão e a fiscalização desses serviços. Não basta incluir no edital a gestão que os senhores estarão livres. Impossível. Nenhum serviço público, seja de iluminação pública, seja em qualquer outra área de atuação municipal, de competência municipal, está dissociada da sua gestão. A gestão, gente, são todas essas ações relacionadas. Eu posso pedir sim para um terceiro ir lá e trocar uma lâmpada,
Mas, se esse terceiro, ao dar a ordem de serviço, não foi lá e trocar a lâmpada e o munícipe me acionar, como vou proceder? Isso é gestão. Então, não basta incluir no edital para ficar livre. Mais ainda a fiscalização, poder indelegado. O município tem obrigação, estamos falando de interesse público, patrimônio público e verba pública. Os senhores conhecem bem, a ameaça sempre que existe a nossa sombra aqui, uma ação de improbidade, um ato de ingerência, né, uma restituição, ressarcimento. Então, temos que tomar esse cuidado, sim. Bem, e associado a isso, que será o nosso foco principal aqui na sequência, tem a terceirização do serviço. Olha quantos outros instrumentos teremos. Se eu for fazer uma licitação, usar 8666, tem um contrato administrativo. Né? Na verdade, não tem jeito. Se eu for optar por uma concessão, eu tenho concessão pública e tenho PPP. A PPP, aqui no nosso caso, não seria muito foco, assim, 20 milhões, mas enfim. Tem a permissão, caráter temporário, tem uma autorização também, né? Consórcio. Consórcio eu tenho. Os instrumentos todos legais para a estruturação de um contrato, o termo de rateio, o contrato de rateio, que tem que fazer para o custeio desses serviços todo mês. E ainda, o consórcio vai contratar alguém para executar parte desse serviço ou todo? Mais um contrato administrativo. Mesmo com a formação de um consórcio, de novo, o poder de gestão, o dever de gestão e fiscalização o município não está imune ou isento dele. Ele vai fazer de uma outra ótica, de uma outra esfera. E aí chegamos, então, na iluminação pública nas formas de gestão e outros desdobramentos, aspectos legais seriam correlacionados à contratação ou ato, a forma de como vou gerir esse serviço. Não é só o ativo de iluminação pública. Vou fazer direto? Bem, os senhores sabem muito bem que a gente tem impacto de orçamento para começar. Seus orçamentos vão ter que ser ajustados. Não basta só ter a receita vindo da CIP ou outra complementação vindo do recurso ordinário, né, do município, mas tem que haver uma previsão de impacto orçamentário. Então, até o instrumento legal dos orçamentos, se não foram previstos, eles talvez terão que ser, talvez não, eles terão que ser revistos em qual aspecto é o que os senhores vão ter que dimensionar com seus assessores contábeis. A mesma coisa de RH. Uma vez contratada uma equipe, eu tenho impacto permanente na lei de responsabilidade fiscal e na minha folha. Não tem como. Equipamentos serão próprios, serão alugados. Vou montar uma frota, vou contratar motorista. Quem vai gerenciar? Quem vai utilizar desses equipamentos? Isso também tem que ser pensado e dimensionado. A gente está falando aqui de um universo muito diferente do estado de Minas Gerais. 70% em média são 0,6 de FPM. Talvez algumas das ações previstas no serviço de iluminação pública que a gente falou e que a gente vai detalhar, possam ser executadas pelo próprio município. A manutenção, o Augusto vai entrar nesse detalhe, pode ser considerado. Eu não preciso contratar todos aqueles verbos e aquelas ações ali previstas num único edital. Isso pode ser a ação não mais econômica e eficiente e eficaz para mim, enquanto município. Por isso, o diagnóstico e a análise da situação do custo operacional disso, e o custo operacional disso, quando eu falo, eu quero que os senhores conheçam os insumos, do modo geral, ele vai ter que ser considerado. Não existe uma receita de bolo. E isso a gente conhece muito em Minas, né? Minas, municípios, o perfil das nossas regiões não nos permitem ter um padrão único, exclusivo, que se aplique em um e se espelhe em outro. Não tem jeito. Tá? E bem, temos aí a terceirização. Então, resolvi delegar alguém essa competência aí, a execução de parte desse serviço. O que contratar, a gente vai entrar ali. Mas eu tenho o consórcio, as empresas especializadas, que pode ser a própria concessionária, ela vai entrar na disputa, né? Porque tem outras empresas que prestam os mesmos tipos de serviços. Tem a concessão como escolha e tem a autorização, a permissão. Bem, e aí o que eu vou fazer no aspecto legal, na contratação da licitação? Quando veio o convite, a gente deixou muito claro que a gente não conseguiria dar receitas ou formas de contratação. O que a gente poderia trazer para os senhores a título de colaboração e contribuição para essa discussão, que ela tem que ser acelerada, inclusive pelo pouco tempo que temos e a complexidade de algumas ações. E eu acho que a maior ação, a mais complexa para mim, é realmente diagnosticar a nossa situação enquanto município, é como se utilizar desse conhecimento a nosso favor e ter a melhor contratação.
Pode ser registro, pode ser pregão, pode ser concorrência, não sei a resposta. Eu não conheço a realidade dos senhores. Eu tenho apontamentos do que poderia ser utilizado a favor dos senhores. E o Augusto vem aqui trazendo conhecimento dele nesse sentido, de dicas que vão desmistificar até o processo de contratação nesse primeiro momento. Vamos imaginar que qualquer ação do poder público, ela pode acontecer a curto, médio e longo prazo. Os senhores não precisam fazer uma contratação às cegas sem dimensionar a realidade. Então, vocês podem escolher uma contratação com um prazo menor, com condições, não posso afirmar, mas um pouco menos benéficas inicialmente, até que os senhores conheçam a realidade, entrem no ritmo da gestão e consigam dar sequência à gestão desse serviço público de iluminação. Tá? Bem, algumas ações que podem e não estão necessariamente sendo obrigadas a estar no mesmo edital, no mesmo instrumento contratual. Como a gente destacou lá atrás, se você for ler a normativa que trata de iluminação pública, a definição de iluminação pública, a gente consegue extrair a manutenção como uma ação recorrente e necessária à execução desse serviço, a operação, a expansão e implantação, a inovação do sistema, programas de eficiência energética, tá? Ela é obrigatória? Não, mas é uma forma de gerar economia. Ao gerar economia, você tem receita. Fornecimento de equipamentos, peças e acessórios. Reafirmo, pode acontecer conjunto ou separado. Se os senhores analisarem essas ações aqui, vamos chamar dessa forma, manutenção e operação, como já expus, serão custeados com a diferença da tarifa. A expansão, implementação e inovação do sistema haviam valores adicionais, que eram pela CIP, pela COCIP, e pagos pela prefeitura, como o Augusto colocou. Então, o que se questiona, assim, um aumento, claro que existe um aumento aqui, porque a manutenção e a operação, esses dois verbos, essas duas ações, podem ter preços maiores do que comumente se diz que essa diferença de 9%. Consigo dimensionar e testar isso? Não. Mas quero que os senhores identifiquem por que funcionava, então, a título de raciocínio e troca de experiência aqui, proposição de questionamentos, perguntas mesmas, a manutenção e operação era feita pela concessionária, custeada pela tarifa. Então, tinha um contrato próprio para isso. Vocês concordam? Tinha toda uma sistemática. Se a expansão, implementação e inovação do sistema acontecessem, ele vinha para uma outra forma de contratação. Naturalmente, já existiam dois instrumentos contratuais. Duas relações jurídicas aí postas. Okay? Composição dos custos, os insumos para a gestão disso. Além de um bom relacionamento que a prefeitura sempre tem que ter com seus munícipes, né, gente? A brincadeira do cuspe, né, e do aperto de mão. A gente tem que receber sempre bem os nossos clientes, que são os cidadãos. A gente tem o RHI dessa equipe. Se é uma equipe própria do município, querendo ou não querendo, os senhores vão ter que ter alguém com o mínimo de conhecimento inicial, para que ele possa, inclusive, fazer a gestão, a supervisão e a fiscalização dos serviços de iluminação pública, seja ele executado diretamente pelo município, se for diretamente, a gente tem que montar uma equipe muito mais estruturada, ou que, neste caso aqui, que a gente está falando da terceirização dessa contratação, né, pela empresa que vier a prestar. A mão de obra dela tem que ser qualificada e específica. Não tem jeito. Se dependendo da ação que for feita, a expansão e implementação, ela tem uma complexidade de serviço, de engenharia, que não é uma simples troca de lâmpada. E isso também tem que ser tratado e identificado quando da escolha da modalidade licitatória. Eu vou adentrar um pouco na questão do registro, que foi mencionada, mas no sentido de questões colocadas nas jurisprudências, porque nem isso é pacificado ainda. Então, a gente vai dar uma espelhada rapidamente das modalidades, mais para pontuar a questão do sistema de registro de preços, que foi um dos questionamentos tratados. E temos também, para a composição desse custo, equipamentos, peças e acessórios. Não tem como. Aqui estão, aqui listados, luminária, lâmpada, fotos, isso aqui é todo o patrimônio que vai ser transferido. Minimamente, isso tem que ser de conhecimento da prefeitura e se preparar para ter isso em estoque, se ela resolver fazer, ou se ela vai exigir de um terceiro fornecer serviço e peça, serviço e acessório. É uma outra escolha, é uma outra decisão.
Claro que tem outras composições de custo aqui? Teriam, né? A gente pode listar os custos administrativos, que vem na forma de VDI, tem, enfim, outros inúmeros, tributos, isso tudo vai entrar na composição de custo, ok? Condições contratuais, algumas básicas e já de conhecimento dos senhores, mas temos que destacar que você tem que saber o local e condições de execução desse serviço. Como é que funciona a distribuição de pontos de iluminação pública no seu município? É só área urbana? Bem, eu custeio, de certa forma, e acabo executando aí a troca de lâmpada numa via estadual, federal, porque a gente sabe que isso é uma realidade comum nossa, né? Requisitos mínimos técnicos de qualidade da prestação de serviço. Bem, se eu for individualizar as ações, manutenção, operação, expansão, implantação, por exemplo, do fornecimento de equipamento e peças, eu tenho procedimentos muito distintos dos licitatórios. Posso sim fazer um registro de peças para o fornecimento de equipamentos, peças e acessórios, mas não necessariamente eu vou conseguir fazer isso, na verdade não, eu não consigo fazer isso para expansão de implantação do sistema, porque o nível de complexidade dessa ação envolve serviço de engenharia. Eu tenho que saber quais são esses requisitos técnicos que influenciarão também a minha escolha pela modalidade licitatória mais adequada. As medições desses serviços, gente, como eu vou fazer isso na prática? Eu não posso comparar manutenção com a expansão e implantação de algum sistema. Em termos de fator de mensuração, de quantificação, até para conseguir fazer uma ordem de serviço, é impossível. Os senhores terão que ter dimensão disso. E vamos lembrar que o sistema está posto lá, o sistema de iluminação pública está todo lá. A manutenção é a primeira ação que deve ser feita. Como proceder à manutenção disso? Não necessariamente eu vou ter que trocar, né, Augusto? Alguma estrutura de forma mais sofisticada. Isso eu vou deixar para o Augusto. Está antecipando. O valor desse contrato, claro, condicionante para poder escolha da modalidade. Como é que eu vou pagar fazer esse pagamento, esses reajustes? Os reajustes estão aí também associados, né, gente? A quanto tempo de contratação eu vou escolher? Se eu vou fazer uma ação a médio ou curto prazo, ou se eu vou buscar uma ação a longo prazo. Para aqueles que estão fazendo um consorciamento, claro que a decisão dessas ações e dessas condições contratuais serão distintas. Você está falando, às vezes, de 5, 10 municípios consorciados, um volume de serviço e dinâmica logística de serviço totalmente diferente se o município fizer a contratação. Não estou falando nada de novo, mas é real, isso tem que ser considerado no planejamento de uma contratação. As cláusulas obrigatórias, a fiscalização e vistoria, de novo, os senhores têm que acompanhar essa cláusula obrigatória, as cláusulas obrigatórias da 8666 e normas técnicas e de segurança. Temos que tomar cuidado com as relações trabalhistas estabelecidas, sejam elas de contratação direta do município, né, gente? Não posso esquecer disso. Um servidor meu que se acidenta, o município recebe todos os impactos trabalhistas desse. Seja assistência médica, né? Que não aconteça mais uma morte, a pessoa ficar inválida por alguma razão. A mesma coisa, existem discussões nos tribunais sobre a responsabilidade subsidiária, e alguns ainda defendem solidárias do município, então tem que ser dimensionada caso a caso. Mas isso existe. Como é que você vai trazer essa responsabilização e exigência de segurança no contrato para que aquela empresa contratada, ou aquela forma de contratação que foi escolhida pelo município, aconteça de forma eficiente? Isso também é sofrido pelo consórcio. Não há como a gente esquecer disso ou dissociar disso e prever isso em nosso impacto orçamentário, no custo, inclusive, dessa contratação. Inclusive na aplicação de penalidade, né, gente? Garantias da execução de serviço. O peso dessa empresa, né? Quanto capital essa empresa tem que vier a prestar serviço para um consórcio diferente do peso do município em termos de orçamento e estrutura patrimonial para garantir a realização desse contrato de forma eficaz e eficiente. E, bem, as normas da BNT aí que não podem ser esquecidas, independente da escolha de contratação. Bem, aqui realmente o objetivo não é esse, mas, claro, trouxe, porque são algumas questões que a gente vai ter que analisar. Se vai ser concorrência, se vai ser tomada de preço para o serviço de engenharia, se vai ser um convite, se vai ser um pregão. Não vou realmente entrar nesse detalhe, nem o Augusto. A nossa proposta é trazer ações e os senhores vão ter que dimensionar. Eu não consigo atestar o que é melhor. Eu consigo fazer alguns apontamentos
como eu disse lá atrás, de atos e ações que são necessárias à execução do serviço. Avalie se eles têm que ser feitos, como alguns editais estão prevendo. Tem edital que está prevendo tudo. Gestão, manutenção, mão de obra. Não é necessariamente a melhor forma de contratação. Repensem essas ações, porque a manutenção pode custar muito menos para os senhores do que os senhores estão pensando. A expansão lá atrás trabalhada, a inovação desse sistema é que é complexo realmente, que o município não tem estrutura imediata, a curto prazo, porque estamos aí em dezembro, para executar. Isso eu posso, à medida da minha necessidade, fazer a contratação. Então, eu tenho tempo para implementar. A ação inicial que a gente se preocupa em passar aqui para os senhores é a manutenção. Bem, aí são os critérios de julgamento, é só para depois os senhores terem isso à mão. Trouxe alguns exemplos de citação, mas antes, eu gostaria só de pontuar uma discussão que eu comecei com o Everton na hora do intervalo, de ações... Ok. Sobre registro de preço. Eu vou deixar, então, essas questões de registro de preço, mas na hora da pergunta, que eu sei que ela vai voltar e vai surgir com relação à complexidade dos serviços, se os tribunais têm ou não acolhido. Eles têm acolhido parcialmente a utilização de serviços de engenharia, os serviços. Vou antecipar. Esse sistema de registro de preço, via necessariamente por concorrência ou pregão, é para baixa complexidade, né? Com critérios não subjetivos de aferição de qualidade. Então, não vamos conseguir estender isso necessariamente aos serviços de engenharia, como? Aqui a gente fala, voltar às ações, a expansão, implantação e inovação do sistema. Ele pode sim, talvez, ser avaliado, Tom, na questão da manutenção, se ela implicar em baixa, repito, baixa complexidade e critérios de aferição de qualidade. Talvez trocar uma lâmpada não seja tão complexo, então a gente tem que dimensionar isso. Não existe entendimento pacífico nos tribunais e na doutrina. A gente tem que amadurecer, sim, caso a caso a situação. Então, depois eu entro nesses detalhes, se os senhores quiserem, ou na hora do intervalo, aí, pelo tardar da hora. São as minhas considerações. Vou passar... Aqui tem, gente, esse material vai ficar disponível. Eu busquei na internet alguns pregões em outros estados que estão acontecendo, para os senhores verem como eles trabalham o objeto. Tá? Não tem um modelo de edital, eu sei que a MM hoje distribuiu um edital, né, um pouco mais, que abarca todas as ações aí, material muito bom, mas considere dentro da dimensão e o tamanho do seu, só passa hoje, só para eles terem ciência de como isso pode acontecer, que existem outras vias que garantam a melhor contratação. São as minhas considerações e obrigada mais uma vez. Adriana, antes de eu começar, só reiterando, todo esse material vai ser disponibilizado no portal. Né? A gente, talvez não ainda essa semana, mas já a partir da semana que vem. Então, todo esse material dos palestrantes e as nossas cartilhas que foram distribuídas hoje, os senhores terão acesso a partir do nosso portal. Bom, boa tarde a todos, cumprimento os componentes da mesa. Eu vou procurar ser bastante pragmático e gosto muito de acelerar as coisas, é um hábito como engenheiro, para ter as coisas, dar tempo a que as dúvidas venham e vou estar fazendo algumas provocações para ver se a gente desmistifica. É bom que eu tenho um colega engenheiro eletricista, então ele vai poder chegar e estar me ajudando, inclusive, a questionar ou me ajudar a similarizar também algumas situações. Bom, senhores, isso aqui tudo já foi muito passado, ou seja, não sei se teria necessidade da gente chegar e estar entrando em detalhe. Mas nós citamos ali, basicamente, são os artigos que já foram comentados aqui diversas vezes, em outras palestras, eu vou estar passando por cima disso. Temos ideia. Senhores, essa é a nossa questão, e daí vai começar a minha provocação. Hoje, o que passa para os municípios, nada mais é do que aquele braço, aquela luminária, aquela lâmpada, aquele reator e aquele relé fotoelétrico. Só. Primeira provocação. Quem tem isso em escola pública? Quem tem isso em campo de futebol público? Quem tem isso em outras situações, em pátios de postos de saúde, em diversas colocações, e dão a manutenção? Acredito que são os senhores. E o conceito da iluminação pública ele é idêntico.
é o que os senhores têm dentro das suas instalações. Quem faz isso para a prefeitura? Na maioria dos casos, empresa própria. Ou, empresa própria, desculpa, equipe própria da prefeitura. Então o serviço já é prestado há muito tempo e pouca gente faz essa similaridade. A situação já existe na mão de vocês. Vocês já executam esse serviço. Primeiro ponto. Aqui nós chegamos e listamos, né, questões de luminárias, lâmpadas, equipamentos todos que estão envolvidos nesse processo. Citamos algumas coisas em termos de melhoria para operação e manutenção, do que pode chegar e ser feito. Mas na frente eu vou falar disso com um pouco mais de calma, comentando como é que aconteceu em Belo Horizonte. Vamos dar uma passada? Ou seja, ali estou fazendo a provocação do que a gente tem que contratar hoje. Hoje eu tenho que manter, gente. Eu não sei porque eu vejo o pessoal falando que eu tenho que fazer expansão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que manter o que tem. Manter o que tem é complicado. Eu tenho que substituir uma lâmpada. Está aí. O que é trocar uma lâmpada? Ou eu vou trocar uma lâmpada em um reator. Ou eu vou ter que subir lá e trocar uma lâmpada do reator e o relé fotoelétrico. Mais nada. Manutenção de iluminação pública. É aquilo que ele tem. Ou seja, coisa que todo mundo faz em casa. Diferente, esquisita a gente pensar nisso. Gente, como é que eu fiz a gestão em Belo Horizonte para poder conhecer o que era, o que eu tinha de verba, o que eu não tinha? Eu resolvi conhecer as regras, aquilo que está estabelecido na 414, que ninguém lê. Todo mundo só fala aqui do ativo, do ativo, do ativo, do ativo. Aquilo que está lá escrito que a CEMIG ou a distribuidora qualquer que os atenda tem prazo para dar um orçamento, tem prazo para começar uma obra, tem que fazer extensão. Por que eu estou licitando extensão de rede? Se tem prazo, se tem tudo, você tem planejamento, você executa. Você não tem 30 dias que você decide que você vai fazer uma obra. Se você vai abrir uma rua, você tem no mínimo 1 ano de projeto. 6 meses. Se o prazo da CEMIG ao todo, até começar a obra, é de 75 dias, atende o seu prazo. 75 pelo que está na resolução. Amigo, pau nisso. O prazo estipulado pela ANEEL são 30 dias para entregar um orçamento, 45 dias após a sua aprovação para começar a obra. Se não estão fazendo, a agência está aí, reclamem lá. Este é o caminho, este é o canal. E a CEMIG reconhece isso, sabe isso, e sempre atendeu a muita gente que eu conheço, que chegou e pedia, sendo planejado. Hoje para amanhã é impossível. Mas isso é uma obrigação deles, está na regulamentação. Como ninguém conhece, ninguém cobra e aceita os 300 dias, aceita os 270 e ficamos por isso mesmo. Então, volto a falar o que eu falei na MEG no ano passado. Leiam a 414. Isso está lá estipulado, está escrito. Como da mesma forma, quem pede qualquer coisa à CEMIG, fora a prefeitura, é o cidadão. O cidadão pode pedir extensão de rede, e a CEMIG é obrigada a chegar e atendê-lo. Se a prefeitura pede, ela paga. Se o cidadão pede, não. Esquisito. Porque a obrigação dela é levar energia elétrica até o domicílio dele. Então por que a gente não faz ele pedir e depois a gente age politicamente junto à CEMIG para acelerar? Fica mais fácil. Mas o pedido tem que ser do município, não nosso. Está na resolução. Ninguém cumpre, ninguém vê. Quando eu fiquei conhecendo a história da B4A para a B4B, eu tive o interesse de saber assim, aonde que isso existe dentro de Belo Horizonte. Aí eu descobri que tinha uma série de situações em Belo Horizonte, onde a manutenção era da prefeitura. E fazia. Mais uma vez, tem prefeitura aqui que eu garanto que faz isso. Em diversas praças que pediu um poste diferente, uma luminária diferente do padrão, ela que dá manutenção. Mais uma vez, já acontece no município. E ninguém atenta ao detalhe.
Como é que eu comecei a fazer a gestão aqui de BH, que era um caso grande? Eu não sabia o que tinha. Eu fui até a CEMIG e falei assim, eu preciso de um mapa com arruamento, onde me indique o que eu tenho e o que eu não tenho. A CEMIG me deu. Aí eu peguei um rapazinho que trabalhava comigo e falei assim, sua função agora vai ser rodar de noite e ver se tem ou se não tem. Gestão. Aí eu comecei a contar, CEMIG, você me falou que aqui eu tenho uma lâmpada de 100, é de 70. Troca na fatura. E começaram a trocar. Simples. Sem criar nenhum caso. Minha gestão não teve computador, não teve sistema, não teve nada. Tinha prancha de papel, que me mostrava as ruas da cidade, o que tinha e aonde não tinha. Ficou fácil de eu solicitar. E, salvo engano, o meu, a CEMIG disponibilizou isso para os municípios em 2011 ou 12, né? Por volta disso. E acho que ficou parado na gaveta de muita gente. Ninguém viu. Nem para pedir a manutenção que hoje o senhor questionou aqui, que já pediu várias vezes, em cima da hora. Já podia estar fazendo isso, gente, 2 anos atrás. Ou melhor, desde que tem iluminação pública lá, eu podia estar lá na CEMIG falando, tem um ponto apagado, tem um ponto ali que está assim, tem um ponto que está escuro, a lâmpada está piscando. Mas, infelizmente, luz é aquela história, é da CEMIG. Não é meu, eu pago, mas não é meu. Uma das coisas que me preocupou muito, que é outra provocação que eu faço, quem doou o ativo de iluminação para a CEMIG? Quem doou? Pelo que eu já levantei, isso morreu lá atrás. Porque tudo que foi novo, os municípios mandaram fazer, pagaram, deixaram lá. Salvo engano meu, isso tudo teria que ter sido doado para concessão. Porque se você pagou a luminária, você pagou a lâmpada, você pagou a rede, você pagou tudo, isso é de quem? É seu do município. Para ser da CEMIG, teria que ter sido doado. Para doar, encaminha-se a Câmara se aprova, você entrega. Isso é real, gente. Isso é um fato. Mais uma vez, era do município. Eu sou bom para provocar, né? Em cima disso, eu fui ver o que sobra dessa SIC. A realidade que acontece com todo mundo, ela é utilizada também para chegar e para pagar o consumo de energia elétrica dos prédios públicos. Uma coisa me chamou muita atenção. Ninguém olha. O dia que eu descobri que Belo Horizonte, no ano de 2009, pagava 23 milhões de reais por ano pela iluminação pública, pagava 21 milhões de energia elétrica em prédio público. Quantos dos senhores têm essa situação? Ou seja, um prédio público funciona de manhã e de tarde, contra a luz que fica acesa às 11 horas e 52 minutos que nos são faturados diariamente. Não tem uma discrepância aí muito grande? O que a gente tem de errado nesses prédios públicos, que eles têm esse consumo tão alto, e que a gente não vê? Onde programas de eficiência energética são extremamente necessários. No ano de 2012, Belo Horizonte, só em medidas administrativas, economizou 6 milhões e meio de reais. Só com medidas administrativas. São contas que ninguém lê. A fatura chega, todo mundo aprova e passa para frente. Vai até o tesouro e o tesouro paga. Mas ninguém critica aquilo que está ali. Então, ou seja, verificando conta, eu economizei 6 milhões e meio para poder usar na iluminação pública. Isso, senhores, estou falando sério, eu acho que ninguém olha. Ninguém soma todas as contas que tem de todos os seus prédios públicos e bate com o que representa isso junto com a conta de iluminação pública. Igual a dizer, a iluminação pública ela é acesa à noite toda. E o prédio público, 10 horas por dia no máximo. Então nós consumimos muito micro-ondas, muito ar-condicionado, muita luz, porque não gostamos de ficar com a cortina fechada, etc, etc, etc. Esse é um detalhe muito importante. Os programas de eficiência energética têm que ser implantados. E faz parte daquilo que eu entendo como iluminação pública. Fui conhecer depois toda a parte, o que a BNT falava, ou seja, já tinha conhecido a 414, o que a BNT falava,
fui ver quais eram os padrões adotados, porque não adianta eu querer chegar e assumir uma planta e falar assim, ali eu vou ter a luminária A, que ela é bonitinha, e aqui eu vou ter a B, que ela é assim, que eu vou ter a C ali, que é assim, que eu vou ter a D ali, que é assim, tudo custo. Ou seja, eu vou ter que ter uma administração de padrão de luminária, que é um negócio enorme. Então, fui lá na CEMIG, pedi toda a padronização que tinha para cada tipo de luminária. O que era uma luminária especial, o que não é, tudo. E é coerente. Quanto menos itens eu precisar ter em estoque ou administrar, mais fácil será a minha manutenção. Aí saí para criar um canal de comunicação. Foi uma tempestade. Ah, isso é difícil, é difícil, é difícil. A primeira coisa que eu fiz foi abrir um e-mail. atendimento@prefeitura xxx.mg.gov.br e comecei a publicar. Quem quiser reclamar, manda para esse e-mail que a gente lê o e-mail todo dia. Era só minha secretária que lia, mas ninguém. E ela que chegava e já despachava tudo que precisava. Depois disso eu fiz uma cartilha. Foi até um movimento nosso junto com a Guarda Municipal, que era para manter as áreas mais críticas do município sempre iluminadas, com um atendimento melhor. Informando para o cidadão, olha, você fala comigo através do e-mail, você fala através do telefone X da prefeitura, que vai ser registrado, vai vir para a gente. Impressionante, pouquíssimo. Ninguém falava nada. Só quem me falava era o pessoal da prefeitura. Difícil. Senhores, basicamente é isso. Ou seja, a manutenção não é nada mais do que aquilo que é feito. Isso é o que vocês têm que chegar e procurar agora atender, de forma fácil, de forma simples. Ou seja, o poste já foi falado que ele é da concessionária. Sobrou para mim manter aquilo que existe. Ou seja, lá, retor, relé. Tem alguns detalhezinhos pequenos, eu vou falar assim, é o cabo de uma praça, aquele postezinho diferente daquela praça. Pequenos detalhes. O braço, você acabou de mencionar. Tem braço aí que tem 30 anos. E provavelmente vai ficar mais. É a realidade. Gente, uma coisa que incomoda. Qual que é a vida útil de uma lâmpada dessa de vapor de mercúrio e vapor de sódio? 3 anos? 3 anos. De um relé? 20. Não é o que a gente está pensando, não. E vocês podem tomar isso por esses próprios municipais que têm instalações similares. Vocês não estão lá todo mês trocando a lâmpada daquele local. Garanto que deve ter alguns que foi inaugurado há 20 anos e está lá até hoje. Os senhores entenderam que não existe a complicação? O processo é simples. Se eu tenho que chegar e fazer uma iluminação numa praça especial, se a prefeitura vai construir uma praça, quer dar um destaque, põe no projeto. Coloca no projeto, o cara vai chegar lá e vai fazer o projeto da praça, com que ela vai ser iluminada, solicita. Fim. Daí para frente, manutenção. É muito simples, gente. Vou criar uma rua. Está no projeto. Tem que fazer uma extensão de rede. CEMIG. Ou seja, eu não consigo enxergar, depois que fiquei lá 4 anos à frente, com toda a movimentação que eu fiz, em diversos municípios que eu já fui, enxergar onde é que está a complicação. Eu vejo muita gente complicar. Eu vou fazer a licitação da extensão de rede. Eu vou fazer a licitação junto, que é para trocar tudo. Eu vou fazer a licitação junto para implementar o novo. Para ver. Obrigação hoje é manter, atender a população com aquilo que tem. Só. Agradeço a todos, foi rápido. Estou à disposição para perguntas. E desculpe as provocações se alguém se sentiu ofendido. Agradecer ao Dr. Augusto, a Adriana. Antes de passar as perguntas, eu queria passar a palavra, para a prefeita, senadora Rafaela, presidente da Amber, para trazer as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas, os senhores da mesa. Rapidamente, o fato é que nós temos um problema, mas nós temos a solução desse problema também. Vou levantar um pouquinho, senão você fala rápido para o poder das pessoas. Tem 2 itens que eu queria colocar que eu acho que foi falado em todas as palestras. É que existe um problema e, segundo, que esse problema é tão grande para os municípios pequenos, que é 80% dos municípios de Minas Gerais, que ele extrapolou o seu território e fez
com que as associações regionais, né, estivessem agora à frente mesmo desse diálogo e da solução desses problemas. Lá na nossa associação, né, o secretário Cacá, nós temos 18 municípios com realidades muito diferentes, e aí que a doutora falou, não existe uma fórmula para isso. Né? Existe com que a associação, juntamente com a sua equipe técnica e a AMM, sente com cada município, né, e faça o que nós estamos tentando fazer. Né? Provoque, como provocou o doutor, quais são os problemas, quais as soluções, para que, se no final das contas nós vamos ter que mesmo assumir iniciativa, a gente possa estar pronto, porque hoje nós não estamos prontos. Eu falo pela minha cidade, Santa Cruz de Minas, é uma cidade que tem 3 km². Eu não tenho área rural, mas eu tenho 8.000 habitantes. Mas eu tenho do meu lado São João da Vei, que é uma cidade com quase 100.000 habitantes já. Nós temos Carrancas, que tem uma extensão territorial de quase 300 quilômetros. Como é que eu vou fazer isso tudo num bolo? Então, eu acho que esse momento é muito propício para as associações, porque é através dela que muitas das vezes nós vamos conseguir dar o quê? A condição que teve Belo Horizonte de fazer um bom trabalho. Porque uma cidade pequena, que é a segunda realidade que eu vou falar que foi o consenso, que os municípios estão enforcados, nós não temos condição de ter um engenheiro. Nós não temos condição de fazer, a não ser que seja pelas entidades, pelas associações. Por isso que hoje que a AMM está de parabéns por fortalecer isso nos municípios e nos ajudar, porque a situação realmente é lamentável, como disse a prefeita. Mas se deixar, fala que a Assembleia de Prefeitos é uma das lamentações, né? Mas eu saio daqui, vou sair daqui bem otimista, nós temos uma Assembleia essa semana, e se a gente não for otimista, a gente não sai nem da cama. A gente vê prefeito, a gente não sai nem da cama, porque a situação está tão complicada. Vai sair daqui com ótimos discursos, ótimas palestras, já temos outras visões que não tínhamos para passar para os nossos prefeitos. Sabemos que não são todos os prefeitos que têm a consciência, não é fácil. O meu primeiro ato de mudança na minha cidade foi instituir a CIP. Né? Então a gente veio com uma proposta de mudança, ela mudou, e depois taxa para vocês pagarem. Então nós temos aí que ter a consciência política que nós temos que manter a saúde financeira do município e mais do que isso, manter a qualidade de vida do nosso povo e trabalhar para isso, não parar um pouquinho de reclamar e correr atrás, tentar ver qual que é a solução legal, jurídica, operacional e fazer o nosso melhor. E para isso a AMM está aqui com a gente. Parabéns, né, a todos os envolvidos. O debate foi muito produtivo para todos nós. Muito obrigada. Perguntas, eu queria só pegar uma carona na fala da prefeita. Eu acho assim, que é uma oportunidade da gente transformar o problema mesmo em oportunidade. Né? Transformar o problema em oportunidade, uma riqueza esse ponto, né? Todas as associações aqui presentes, as micros, os prefeitos, a oportunidade da gente conversar, trocar mesmo, é uma troca de informações. E me orgulha muito de ser mineira, de estar aqui, né, compondo uma mesa com uma prefeita tão jovem e com tanto vigor, tão aguerrida, e representando aqui também as mulheres, a nossa primeira mesa composta por 3 mulheres, hoje no evento. Né? Então, é realmente abrir para perguntas, mas nesse espírito mesmo, dessas provocações de nós somos capazes. O problema é grande, é real, os enfrentamentos são reais. Existem aí situações jurídicas que nós realmente precisamos compreender para enfrentá-las da melhor maneira, mas nós somos capazes de fazer. Né? Então, estou abrindo para perguntas, quem, por favor. Não? Ninguém? Então, nós vamos... Aproveitando a oportunidade que a senhora abriu, gostaria de avisar a todos que existe em Minas Gerais a primeira cooperativa de trabalho dos profissionais da área de engenharia. Ela já tem atuado em diversos municípios, fazendo projetos para Minha Casa Minha Vida Rural. Ela está atendendo. Eles ficam aqui em Belo Horizonte. Eu faço contato com ele, o presidente de Alfredo Matos Diniz, da cidade de Contagem. É um dos conselheiros do CREA. Eu acho que aqueles que têm dificuldade, lá tem engenheiro eletricista, tem engenheiro mecânico, tem agrimensor, tem engenheiro civil, tem tudo. E eles se disponibilizam a esse trabalho voltado exatamente. Hoje eles têm um grande contato com a FETAENC, já em execução, eles têm feito projetos para a moradia rural, com Minha Casa Minha Vida,
A própria Caixa Econômica já tudo aprovado na Caixa, tudo já diversos municípios, normalmente, as entidades ligadas à FETAREM, têm nos usado para estar atendendo essa necessidade. Fica aberta, então, a informação. Então, eu encerro a nossa mesa, certificando a participação, né, dos palestrantes. Muito obrigada.